nosso entrevistado dessa noite, por ordem já definida antecipadamente, é o pré-candidato do MDB, o deputado Gabriel Souza, já está comigo aqui no estúdio. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos os telespectadores e internautas aí da RDC. Participam conosco também dessa noite de entrevistas aqui na RDC TV o jornalista Renato Martins, apresentador do Cruzando as Conversas. Boa noite, bem-vindo, Renato. Boa noite, Carolina. Boa noite aos nossos espectadores. Boa noite ao deputado Gabriel, pré-candidato. Boa noite. E o jornalista Tércio Sacol, também hoje nosso convidado, ele que é professor da PUC aqui no Rio Grande do Sul. Tércio, bem-vindo. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos da RDC, o candidato Gabriel Souza. É um prazer estar aqui essa noite. Boa noite, Tércio. Antes da gente dar início de fato às perguntas, vamos primeiro às regras desse período ainda de pré-campanha eleitoral. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja, caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. A gente dá início, então, à nossa série de perguntas ao pré-candidato Gabriel Souza. Pré-candidato, o MDB tem essa tradição de ter uma candidatura própria. Nas últimas 10 eleições, sempre teve um nome concorrendo ao Palácio Piratini na disputa, mas dessa vez a gente sabe, né, tem se falado muito, não há como a gente não falar desse assunto. Existe uma espécie de racha que muita gente tem falado dentro da própria sigla, né? Quem vai pelo seu nome numa candidatura própria ou então numa aliança com Eduardo Leite pelo PSDB. Queria saber do senhor, hoje o senhor tem certeza que é o nome da sigla para concorrer ao cargo para os próximos 4 anos, à frente do comando do Piratini, e mais, essa tensão gerada dentro do partido pode de alguma forma interferir no seu eleitorado, no caso da confirmação da candidatura? Bom, é uma pergunta muito apropriada, porque realmente é um tema que inegavelmente está sendo debatido dentro do partido, né? E fora dele também, na imprensa, enfim, nas rodas de conversa. E por onde eu passo, as pessoas me perguntam exatamente isso. Mas sim, quero começar então essa nossa entrevista dizendo que sim, tenho convicção, né, da nossa pré-candidatura ao governo do Estado, temos convicção de que vou ser confirmado na convenção do dia 31 de julho, vou colocar meu nome na convenção como pré-candidato a governador, fui escolhido por 80% dos membros do diretório, ou seja, 80% dos votos foram destinados ao meu nome, dentro da instância interna que delibera sobre esse tema no partido, no dia 27 de março, e desde então tenho trabalhado muito, intensamente, para que possamos construir essa pré-candidatura ao governo do Estado dentro do MDB. Naturalmente, um partido grande, histórico como é o partido, né, com 135 prefeitos, 124 vice-prefeitos, 1.200 praticamente vereadores, 3 ex-governadores filiados ao partido, o governador Pedro Simon, Germano Rigoto e José Ivo Sartori, de quem foi líder na Assembleia Legislativa. Quer dizer, tem um partido gigante, né, que naturalmente tem divergência interna, tem debate interno, não encaro como um racha interno, encaro como um debate interno, que o partido tem todo o direito de fazer. Não é o MDB, que é o partido que leva a democracia no nome, que reconquistou a democracia no Brasil, não será o MDB que vai tolir, não é, os debates internos que devem acontecer. Eu estou focado na nossa pré-candidatura ao governo do Estado, tenho trabalhado diariamente para isto, não tenho final de semana, não tenho feriado, né? Estou muito motivado, muito convicto da importância de apresentar um projeto para os gaúchos e representar o maior partido do Rio Grande do Sul, com 38 anos de idade, mesmo depois de 23 anos de militância intensa, ocupando vários espaços e cargos públicos, certamente me honra muito e só me dá cada vez mais motivação para continuar nessa jornada. E tenho certeza que no dia 31 de julho o MDB fará esse debate e acabará confirmando o meu nome como pré-candidato ao governo do Estado. E o senhor acha que isso pode, de alguma maneira, né, essa divergência, se a gente usa melhor essa palavra, interferir no eleitorado, né, as pessoas acharem que tem algum tipo de confusão, enfim, ou o senhor acha que isso não deve interferir lá na frente? Olha, naturalmente, o momento atual, né, o momento de pré-campanha, o momento que antecede as convenções começam amanhã, dia 20 de julho, no prazo legal, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, são momentos de definições internas dos partidos, de coligações, de alianças, né? Então, naturalmente, os partidos têm todo o direito de fazer debates internos e entre eles mesmos
para que possam buscar os melhores caminhos, né, que possam vir a perseguir. Eu tenho certeza que o debate eleitoral, mesmo que a gaúcha vai estar mais focado e ligado e atento a esse debate quando começar a televisão lá em meados de setembro. Até lá, nós temos aí uma série de articulações a serem feitas até as convenções, posteriormente a montagem das campanhas propriamente ditas e aí sim a apresentação formal, fora dessas regras que vocês mostraram agora aqui na RDC, de pré-campanha com regras de campanha, onde eu posso realmente me expor e me apresentar melhor. Eu ainda tenho um grau de desconhecimento perante o eleitorado que é maior do que os meus adversários, que por um lado é muito bom, porque eu conseguirei me apresentar na campanha, e para isso preciso que comece a propaganda eleitoral gratuita na televisão, quando exatamente neste momento os eleitores, como já mostra a história, né, tradicionalmente, começam a se antenar mais nas eleições e pesquisar melhor quem são os candidatos e candidatas ao governo do Estado. E nesse momento eu vou estar lá me apresentando como candidato do MDB, mostrando aí todas as nossas propostas e ideias para melhorar a vida dos gaúchos e das gaúchas. Pergunta do Renato Martins, por favor, na nossa tela. Pré-candidato, em termos de cenário eleitoral nacional, o senhor vai colar com algum candidato nesse ambiente que está extremamente polarizado no país, né? Ou o senhor vai seguir a orientação do MDB nacional? E já pergunto também em termos de segundo turno, né? Eu tenho uma pré-candidata à presidência da República, uma mulher, senadora da República, que é uma mulher honrada, foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas, sua cidade natal, filha de um grande homem público, um grande senador do MDB, Rames Tebet, que é a senadora Simone Tebet. Hoje, Renato, ela fez a sua inscrição na Convenção Nacional do MDB, que será realizada no dia 27 de julho, portanto, semana que vem. Eu sou convencional, sou membro do diretório e da Executiva Nacional do partido. Vou participar da convenção apoiando o nome da senadora Simone Tebet. O diretório do Rio Grande do Sul e outros tantos no Brasil apoiam o nome da senadora Simone Tebet para ser a nossa candidata à presidência da República. E acho importante esse nome ser apresentado pelo MDB por dois principais prismas, né? O primeiro, o prisma interno, né? O MDB é um partido grande, um partido que precisa ser repaginado a nível nacional. Então, é um momento de renovação partidária no MDB, não é? Que passou por tantos problemas nos últimos anos, inclusive no que tange a sua imagem a nível nacional, e agora apresenta o nome de uma pessoa honrada, séria, muito preparada, que é a senadora Simone Tebet, que tem todo o meu apoio. Vou dar o meu palanque a ela aqui, para que ela possa fazer a campanha dela no Rio Grande do Sul, junto comigo e com os meus companheiros do MDB. E num outro prisma, que é o principal, é certamente a necessidade de apresentar à população brasileira uma alternativa a essa polarização que muitas vezes faz mal ao Brasil, no sentido da radicalização das opiniões, que não levam à construção de boas soluções para o país e que certamente, se eventualmente um dos lados eventualmente vencer a eleição, vencer o pleito, nós vamos ter ano que vem a continuidade dessa disputa, que é uma disputa radicalizada que não faz bem ao Brasil. Portanto, a senadora Simone se apresentará nessa eleição como uma alternativa, com devido respeito a todos aqueles que discordam, naturalmente, dessa necessidade de ter uma alternativa, mas aqueles brasileiros que procuram, no meio dessa polarização e radicalização, encontrar uma posição, uma candidatura que venha a representar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, certamente encontrará na senadora Simone Tebet, que, como falei, tem o meu apoio e eu vou estar ao lado dela nessa jornada. Tércio Sacol, por favor. Bom, muito obrigado, Carolina. Minha pergunta, focando um pouco nessa questão do Rio Grande do Sul, deputado, o senhor tem falado muito nas suas entrevistas, nas suas análises de campanha, sobre olhar para as pessoas. E o Rio Grande do Sul tem marcado nos últimos anos, a despeito, claro, das crises e do cenário federal, por um baixíssimo índice de investimentos. E isso se percebe na infraestrutura, também se percebe nas próprias estatais, e em algumas áreas de forma mais emergencial, como na educação e na saúde. Eu queria perguntar para o senhor, enquanto pré-candidato, como equalizar um processo onde um Estado que está refém de um acordo fiscal, ou seja, existe um grande volume de dívidas a ser dispensadas nos próximos anos, em função desse acordo, que inclusive foi amparado pelo PMDB na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, como governar 4 anos sabendo que existe um limite bastante baixo de investimento a ser feito
diante de uma demanda tão emergente, especialmente na saúde e na área de educação? Bom, essa pergunta é muito importante, porque basicamente é o seguinte: o candidato que chegar nesse púlpito aqui na RDC para ser entrevistado pela Carolina e pelos demais entrevistadores, certamente vai prometer e vai falar uma série de ideias e propostas e muitas vezes eu posso até concordar em grande parte com elas. O que eu discordo centralmente dos meus adversários, ou de grande parte dos meus adversários, é o ponto de partida para poder concretizar essas ideias, que é a responsabilidade fiscal, ou seja, o equilíbrio financeiro, que é o que o senhor e a senhora fazem em casa, ou buscam fazer em casa todos os meses, para que não gastem mais do que ganham e, certamente, fazendo isso, tenham maiores condições de fazer o subsídio à sua família e, se sobrar um dinheirinho no final do mês, poder ainda fazer investimentos para melhorar a sua qualidade de vida no que tange a sua habitação, a sua educação, o seu lazer e assim por diante. O Estado, ele não é tão diferente assim. O Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 50 anos, antes dos últimos 2 governos, gastou mais do que arrecadou em 45 anos. Por óbvio, não tem conta que feche com isso. E daí, claro, Tércio, cai a capacidade de investimento, né? Nós somos o 6º estado em população no Brasil, o 4º e o 5º em PIB per capita, mas o 9º em competitividade, ou seja, em capacidade de dar condições para as nossas empresas privadas de crescerem, gerar emprego e renda e poderem competirem no mercado doméstico brasileiro. Por quê? Porque faltou investimento do Estado. A iniciativa privada, o trabalhador gaúcho, o produtor rural, trabalha muito, é próspero, é empreendedor, mas o Estado, muitas vezes, que é o sócio oculto dessas pessoas, acaba não ajudando e até mesmo atrapalhando, né? Então, veja, nós temos aí um nível, no ranking de infraestrutura no Brasil, nós somos o 19º colocado em infraestrutura em 27 estados. Isso é um absurdo. Por que aconteceu isso durante os anos? É um acúmulo de erros de governos que gastaram mais do que arrecadaram. Então, no meu governo, nós não faremos isso, nós não gastaremos mais do que a arrecadação. E o que tu falasse, apenas para botar todos na mesma página aqui, chamado regime de recuperação fiscal, é, na verdade, a garantia de que nós vamos voltar a pagar a dívida com a União, porque somos obrigados a fazê-lo, mas voltaremos a pagar a dívida com a União, a dívida que o Rio Grande do Sul tem com o governo federal, de maneira a dar segurança nas contas públicas. Ou seja, vamos voltar a pagar sem que isso represente a falta de dinheiro para pagar as contas básicas do Estado, inclusive o salário dos servidores, e ter dinheiro para fazer investimento. E investimento, falasse bem, é para melhorar a vida das pessoas, na saúde, na educação, na segurança pública, na área social, porque muitos gaúchos perderam renda, perderam emprego durante o período da pandemia. E eu quero muito fazer um governo com 2 grandes premissas. A premissa da responsabilidade fiscal, ou seja, a responsabilidade com o dinheiro das pessoas, para não gastar mais do que arrecadamos, e a sensibilidade social, para ajudar aqueles gaúchos que mais precisam do Estado, fazendo com que o Rio Grande do Sul aproveite suas vocações, em especial da inovação, para poder qualificar a nossa mão de obra, inserir os jovens no mercado de trabalho e melhorar a vida dos gaúchos, gerando um crescimento, um desenvolvimento econômico, social e tecnológico no Estado que melhore a vida das pessoas. Eu queria saber do senhor também, pré-candidato, como é que a gente recupera ou minimiza os impactos causados, principalmente na educação, que é a nossa base, né? Durante a pandemia, o senhor tem filha pequena, assim como eu, os filhos da pandemia agora precisam correr atrás também disso, além de todas as crianças que ficaram com essa parte pendente. É possível a gente ter escola em turno integral? O que é possível melhorar para dar melhores condições para essa estrutura? Certo. Bom, primeiro, já que tu falaste da minha filha, mandar um beijo para a Dora, de 4 anos, que está assistindo lá em Tramandaí aqui o programa. Mas é uma coisa importante, um assunto importante, que é uma prioridade, não é? E eu acho que é uma prioridade não apenas do ponto de vista conceitual, de acreditar ou não é, na importância da educação, acho que isso é praticamente um consenso, mas é uma necessidade emergencial, não é, perante os problemas que foram acumulando-se durante os últimos anos, décadas, de problemas na educação no Rio Grande do Sul, e em especial no último período, no Brasil inteiro, onde ficamos 2 anos sem aulas presenciais. Tá? E certamente isso é uma hecatombe, um problema gigantesco na educação dos nossos jovens, crianças e adolescentes. Veja que nós temos algumas simulações, eu fui presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no ano passado e trouxe aqui especialistas no tema, de renome nacional e internacional, e alguns estudos já foram feitos sobre o dano que causou a falta de aulas presenciais na educação pública. Estima-se que só no ensino de matemática nós retrocedemos 5 anos
na capacidade de aprendizagem das crianças e adolescentes nesta disciplina. No ensino de português, 2 anos e assim por diante. Então, é como se nós tivéssemos o ensino de matemática voltado a 2017, voltado no tempo até 2017. Retrocedemos, né? E, naturalmente, embora todo o esforço dos professores e professoras, né, que heroicamente buscaram cumprir sua missão, realmente, sem aula presencial, não tem como fazer com que haja educação no nível que deveríamos ter. Então, os próximos 2 anos letivos terão que serem transformados em 4 anos letivos, no mínimo. Nós vamos precisar fazer um grande esforço em educação. Olha, está aqui um deputado que ajudou a fazer muitas reformas nos últimos 8 anos. O governo Sartori, que iniciou toda essa agenda de reformas, transformações estruturais no Estado. No atual período, quando fui presidente do Legislativo Gaúcho, e diria para os telespectadores que a próxima grande reforma será a educação. Nós vamos precisar investir muito, não só no que tange a novas práticas pedagógicas, mas também em equipamento, instrumentalização dos professores e das salas de aulas para ter tecnologia nas nossas salas de aulas. Precisaremos investir em treinamento dos professores e precisaremos certamente fazer com que a inovação chegue na sala de aula. Se nós treinarmos um jovem do ensino médio durante 6 meses em tecnologia da informação, nós teremos aí possibilidade de incluí-lo no mercado de trabalho recebendo um salário inicial de $600. É um mercado cada vez maior que o Rio Grande do Sul tem vocação, né? Isso funciona no campo, na cidade e certamente vai funcionar no Rio Grande do Sul. Então, eu sou defensor das escolas em tempo integral, exatamente para fortalecer essa política de preparar os jovens já para o mercado de trabalho, para além, portanto, do currículo escolar ordinário, mas também no sentido de fazer um grande esforço para recuperar o tempo perdido durante a pandemia. E eu quero tratar pessoalmente desse assunto, vou ter um secretário ou uma secretária de educação técnico, né, que entenda do assunto, não vou colocar essa secretaria para indicações de partidos políticos, mas quero tratar pessoalmente do tema porque realmente, junto com a nossa equipe na educação, nós vamos ter que ter toda a atenção, prioridade, porque é necessário priorizar a educação na agenda do próximo governo. Renato Martins, por favor. Pré-candidato, o senhor que já tem uma experiência no Legislativo, se eleito for, vai trocar de poder. Como é que começa essa relação entre Executivo e Legislativo? Qual o seu primeiro projeto de lei do Executivo que enviará para a Assembleia? Olha, eu não sei qual o primeiro projeto, Renato, porque, naturalmente, isso vai acontecer em janeiro do ano que vem. Mas eu posso te dizer qual é a minha primeira iniciativa com a Assembleia Legislativa. Eu entendo que o parlamento é a casa da representação da sociedade. De nada adianta, mesmo que eventualmente eu possa discordar de algum comportamento ou decisão da maioria dos deputados, fazer um governo de litígio aberto, uma briga constante com o Poder Legislativo. Eu entendo que o Poder Legislativo é um poder que tem que ser respeitado e, naturalmente, convencido das grandes mudanças que eventualmente tenhamos que aprovar naquele plenário. E eu sou parlamentar, estou na Assembleia Legislativa, fui líder do governo, Sartori, líder da minha bancada, do MDB, líder do meu partido, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, primeiro secretário, segundo secretário da mesa diretora, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul até o mês de fevereiro deste ano. Conheço a Assembleia Legislativa, certamente vou ter grande facilidade, ou pretendo ter grande facilidade, em aprovar os projetos que precisarei aprovar na Assembleia, devido ao fato de que no meu comportamento, no meu DNA e no DNA do meu partido está o diálogo, né? A moderação, a ponderação, a firmeza nos meus propósitos, mas principalmente a capacidade de convergir. E acho que isso já é uma cláusula pétrea da Constituição, né? O princípio da harmonia entre os poderes, que foi o que busquei fazer quando chefiei o Poder Legislativo do Estado no último período, exatamente porque sem harmonia entre os poderes, quem perde é a população gaúcha, não é o partido X ou Y, a ideologia A ou B, e sim os gaúchos e as gaúchas que mais precisam do poder público funcionando corretamente, dando resultado e respostas rápidas às suas demandas que apresentam. Agora, Tércio Sacol, por favor. Bom, candidato, deputado, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a questão das finanças, porque eu sei que é uma discussão que o senhor tem trazido na Assembleia Legislativa e que o MDB, de certa forma, já vem debatendo há muito tempo, inclusive na figura do ex-governador José Ivo Sartori. Eu queria focar
nesse incremento de serviços que o senhor tem trazido, né? O debate por uma educação que seja mais inclusiva, mais moderna, que os professores tenham maior capacitação, mas no caso da saúde também, que nós tenhamos uma infraestrutura melhor, um atendimento mais especializado. Ao mesmo tempo, candidato, em que nós tivemos ali 20 mil matrículas a menos de executivo entre 2016 e 2021, ou seja, o Estado está perdendo seus servidores para aposentadoria, para questões de saúde, e nós temos, como o senhor já mesmo destacou, um orçamento menor para investimento. Como incrementar os serviços com menos servidores e como responder a questões como o déficit salarial de diferentes categorias no Rio Grande do Sul, os servidores penitenciários, os professores, algumas categorias na área da saúde que passaram por grandes dificuldades financeiras recentemente e têm sido problemas de negociação junto ao Executivo, não apenas nas últimas gestões, mas historicamente no Estado. Bom, o Estado que quer dar reajuste aos seus servidores tem que ter uma situação bem resolvida, que é recursos em caixa. E, naturalmente, não se dá reajustes a servidores de maneira a comprometer o próprio salário dos servidores. É o que aconteceu no passado, aconteceu em alguns determinados governos que irresponsavelmente acabavam concedendo reajustes que muitas vezes eram aplaudidos na hora e, posteriormente, se via que havia uma dificuldade gigante de pagar, de honrar esses reajustes, essas reposições merecidas, né, mas que, infelizmente, muitas vezes foram concedidas de maneira não planejada. Então, no nosso governo, até mesmo pelas regras do regime de recuperação fiscal, nós vamos sim buscar dar reposição geral anual aos servidores, né, se possível for um reajuste acima da inflação, mas sempre primando por franqueza com o servidor. Né? Eu sou esposo de uma professora pública, sei da importância dos servidores públicos na vida das pessoas, em especial nas áreas essenciais, como é o caso da segurança, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, como tu falaste, como é o caso da infraestrutura, e tenho o maior respeito pelos servidores e servidoras. Eu me considero um servidor público, na medida em que, mesmo que circunstancialmente, exerço um mandato eletivo e que me coloca na situação de servidor público para servir a população dentro da tarefa a qual me incumbo lá na Assembleia Legislativa. Então, naturalmente, precisamos sim ter recursos em caixa para poder fazer com que os servidores possam ter reposição salarial, reajuste salarial, se possível for, todos os anos do nosso governo. E para isso mesmo, podem ter certeza que eu vou garantir o equilíbrio financeiro do Estado, sob pena daí, naturalmente, não conseguir contratar novos servidores e nem mesmo de poder repor o salário, as perdas inflacionárias e possivelmente até reposições acima das mesmas aos servidores públicos gaúchos. É importante dizer que eu estou defendendo aqui que nós cumprimos um ciclo fiscal, um ciclo de equilíbrio financeiro nesses últimos 8 anos, que começou lá no governo Sartori. Nós já tivemos as reformas, todas as mudanças estruturais necessárias no Estado que findaram, né? Nós agora temos que inaugurar um novo ciclo. A diferença, uma das principais diferenças que tenho com os meus principais adversários é exatamente o fato de que muitos deles querem voltar atrás, querem fazer com que o Estado volte ao tempo onde não tinha essa observação, esse compromisso com a responsabilidade com o dinheiro público, botando tudo que nós conquistamos em risco, jogando fora todo esse esforço que fizemos nos últimos 8 anos. O que tenho defendido é que esse ciclo encerrou e comigo no governo nós daremos o passo adiante, que é o passo em direção aos serviços públicos que as pessoas precisam, que os gaúchos precisam, mantendo a situação financeira do Estado sob controle, para que não falte dinheiro nem da porta para dentro do governo, nem da porta para fora da máquina pública, que é a metáfora que eu faço sempre que digo que o governo tem que ter dinheiro para pagar suas próprias contas e também tem que ter dinheiro para fazer investimentos nas áreas onde as pessoas mais precisam do Estado, e, em especial, as áreas essenciais, segurança, saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Queria falar um pouquinho de segurança com o senhor. O atual governo fez grandes investimentos em segurança, reduziu muito bem índices de criminalidade, mas o índice que a gente não consegue ter redução, muito pelo contrário, tem um aumento muito grande, é o de feminicídios, né? No primeiro semestre desse ano teve um aumento de 12%. Tem solução? O que dá para se pensar em fazer? Bom, desde o governo Sartori, na verdade, nós temos uma queda progressiva de vários indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul, como roubo ao banco, como furto a veículos, entre outros índices importantes, né, no combate ao crime. E, naturalmente, outros índices ainda resistem, não é, à política pública de segurança
entre eles, né, que tu falasse, a questão da violência contra a mulher. Né? E tendo que, nesse contexto, nós precisamos cada vez mais ter patrulhas Maria da Penha, precisamos ter cada vez mais policiamento ostensivo através da Polícia Militar e também o policiamento, aliás, a atividade policial de elucidação e punição desses crimes através da Polícia Civil. E, para isso, temos as delegacias especializadas de combate a crimes contra as mulheres. E, portanto, no nosso governo, nós vamos ter toda a atenção a essas políticas de combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, que são vários tipos de crime, em especial o feminicídio. O Rio Grande do Sul, essa semana, ainda teve outros episódios de feminicídio, infelizmente. Série, né? Né, e que nos entristecem muito e que certamente precisamos combater isso com muito rigor. E segurança pública basicamente se faz com investimentos em novos servidores, reposição de servidores, inteligência e equipamentos. Né? E é exatamente nesse sentido que nós vamos, com esse tripé, que nós vamos trabalhar no nosso governo para melhorar a segurança pública, aprimorando a capacidade de combate ao crime das nossas polícias, que têm feito um trabalho muito qualificado no Rio Grande do Sul e que certamente vão contar com o nosso apoio à frente do governo do Estado. 10 horas e 30 minutos em ponto. Seu destaque final para a gente encerrar a nossa entrevista. Olha, eu quero dizer que o Rio Grande do Sul tem que iniciar um novo ciclo, um ciclo do desenvolvimento econômico, social, tecnológico, olhar para frente, não olhar para trás, não voltar para trás. E eu estou muito empenhado na nossa pré-candidatura a governador do Estado pelo MDB do Rio Grande do Sul, exatamente com este projeto. Né? Esse projeto de desenvolvimento, fazendo com que os próximos 4 anos signifiquem melhorias nos índices de qualidade de vida, um governo voltado para as pessoas, com responsabilidade fiscal, é verdade, com responsabilidade com o dinheiro público, mas com muita sensibilidade social para poder fazer frente a esses novos desafios que o século XXI nos apresenta. Estou preparado para isso e certamente vamos estar conversando sobre esse e outros temas durante o processo eleitoral.